De volta para os ouvintes da Rádio Difusora de Alagoas, já que o nosso governador Renan Filho toda a imprensa, a gente passa a ouvir a partir de agora o governador. Boa tarde, governador, e a todos os colegas. Boa tarde, é um grande prazer receber a imprensa alagoana para mais uma transmissão ao vivo nessa tarde de hoje. Queria saudar a todos que nos assistem por meio das redes sociais, que passam a acompanhar essa transmissão ao vivo a partir de agora. Nós vamos apresentar hoje as informações acerca do plano de distanciamento social controlado, que a partir dos últimos 14 dias de medidas de distanciamento em Alagoas. Então eu queria desde logo passar a palavra aqui para o secretário Fabrício Marques, para que ele possa fazer a apresentação, mostrar às pessoas os indicadores que são subsídios para as nossas decisões que serão apresentadas agora na tarde de hoje e serão publicadas em Alagoas por meio de um decreto ainda na tarde de hoje e que passará a valer a partir de amanhã. Fabrício. Boa tarde, governador. Boa tarde, colegas secretários. Boa tarde, presidente Hugo Vanderlei. Vou aqui fazer a apresentação sobre o nosso plano de distanciamento social controlado, qual se baseia as decisões da equipe técnica da saúde, com a equipe de secretários em relação às etapas do distanciamento social aqui no estado. Como sempre, a gente sempre apresenta aqui, inicialmente, quais são os indicadores, as dimensões que a gente utiliza para a tomada de decisão. Então, sempre são 3 dimensões, capacidade hospitalar instalada, evolução de óbitos por semana epidemiológica e taxa de crescimento do Covid, com 6 indicadores. Acho que todo mundo já que acompanha há algum tempo conhece bem já. Apresentar um pouco a definição das bandeiras de classificação. A gente sempre tem 5 bandeiras de classificação, desde a vermelha, que a gente entende como risco elevado da pandemia, até a verde, que a gente entende como risco controlado durante o período pandêmico. Os indicadores são esses, taxa de ocupação de leitos com respiradores, taxa de ocupação de leitos gerais, que são os leitos com respiradores, e os demais, que são os leitos clínicos, oferta de leitos com respiradores a cada 100 mil habitantes, são 3 indicadores da dimensão capacidade hospitalar instalada, o número de óbitos por semana epidemiológica e taxa de letalidade, que é o número de óbitos em relação ao número de casos durante toda a pandemia, na dimensão evolução dos óbitos por semana epidemiológica. A gente sempre analisa esse caso aqui, sempre analisa a última semana epidemiológica, no caso aqui fechou sábado, dia 27/3, com as 4 semanas anteriores, sempre avaliando as 5 semanas simultaneamente para tomar uma decisão. E, por último, o número de casos ativos sobre o total de casos recuperados no estado desde o início da pandemia, que é a dimensão taxa de crescimento do Covid. Aqui um pouco passar a série histórica desses 6 indicadores. Aqui o indicador taxa de ocupação de leitos com respiradores, ele é um conceito, além de a UTI propriamente dita, a semi-intensiva, que são os leitos com respiradores que estão fora da UTI, mas que tem caráter de leito com respiradores. A gente está, essa evolução histórica, hoje ligeiramente acima de 80%. Outro indicador, que é a taxa de ocupação de leito geral, que inclui além dos com respiradores os leitos clínicos, nós estamos hoje em torno de 70% nesses últimos dias. O terceiro indicador, que é a quantidade de leitos com respiradores por 100 mil habitantes, que sempre foi um desafio a gente atingir, ter pelo menos 10 leitos por 100 mil habitantes, para grupo de 100 mil habitantes, e a gente conseguiu aí, com o esforço da Secretaria de Saúde, já nessa última semana, ter mais de 12 leitos com respiradores para cada grupo de 100 mil habitantes, o que é realmente um feito. E aqui, o quarto indicador, que é a evolução de óbitos por semana epidemiológica. Então, a gente fechou essa última semana, esse último sábado, dia 27, com 171 óbitos, Ou seja, a maior, inclusive, das últimas 5 semanas. A gente já tem um crescimento nas 4 semanas, desacelerou em relação aos crescimentos anteriores, mas ainda fechou essa semana com 171 óbitos. Separação entre Maceió. Maceió também está a 5ª semana seguida, de crescimento do número de óbitos, 100 mil habitantes, e fechou a última semana com 83 óbitos na semana que fechou no último sábado. A análise do interior, o interior fechou com 88,
mas já vem dando sinais, né, de uma certa estabilidade nessas últimas 4 semanas. E a gente, ou seja, saiu de 72, 79, 79 e na última semana foi 88 óbitos no interior. Aqui é uma análise que compara Maceió com o interior. Então percebam que não existe em pandemia, como o governador bem diz, a pandemia, né, o coronavírus é uma doença coletiva. Percebam que a mesma dinâmica que ocorre no interior ocorre em Maceió, eventualmente com uma semana de defasagem, 2, mas a tendência é a mesma. Ninguém está imune a esse vírus. Esse é um quadro geral que a gente sempre apresenta, trazendo desde o início da pandemia até o mês atual, o mês fechando agora, que vai fechar. Então, o dado de março é parcial, ainda vai sofrer uma atualização, porque ele finaliza amanhã, mas o número de óbitos por mês. Então, percebam que em março, aqui em Maceió, por exemplo, a gente teve mais de 100% de crescimento do número de óbitos. A gente fechou fevereiro com 130 óbitos, e em março, mesmo dado ainda parcial, o estado já teve aqui em Maceió 279 óbitos. E no interior, a gente também teve um crescimento de 181 para 320 óbitos. Para finalizar a sequência de indicadores, a gente tem indicador que é taxa de letalidade, né? E razão de casos ativos por casos recuperados. E aqui, de acordo com a classificação das bandeiras que é apresentada lá no início dessa apresentação, como hoje está a classificação de acordo com aquelas bandeiras nesses 6 indicadores do estado. Então, taxa de ocupação com leitos respiradores hoje está vermelha, taxa de ocupação com leito geral amarela, quantidade de leitos com respiradores de acordo com a classificação verde, ou seja, risco controlado, óbitos por semana epidemiológica vermelha, ou seja, foi a semana das últimas 5 que teve o maior número de óbitos por semana epidemiológica, taxa de letalidade e razão de casos ativos por casos recuperados. E aqui, para finalizar, a gente tem uma série, né, tem um quadro aí dinâmico, não um retrato, mas um filme de como que desde a semana 39 à semana 65, o que dá aproximadamente 27 semanas, como é que evoluiu nesses 6 indicadores, né? Os parâmetros aqui no estado de Alagoas. Então, taxa de ocupação de leitos com respiradores fechou a última semana com bandeira vermelha, ou seja, acima de 80%. Depois de sair da verde, transitar pela bandeira laranja, a gente fechou semana passada com bandeira vermelha. Taxa de ocupação de leitos geral, abaixo de 70% amarela. Quantidade de leitos com respiradores sempre verde, porque o estado conseguiu expandir significativamente a sua oferta de leitos com respiradores. Óbitos por semana epidemiológica, já estamos na 5ª semana seguida em vermelho, significa que sempre avaliando em relação às 4 anteriores, a gente está em crescimento, mesmo que esse crescimento nas últimas 2 semanas tenha desacelerado um pouco, mas está em crescimento. Taxa de letalidade, fechamos também em vermelho, ou seja, a maior taxa de letalidade desde o início da pandemia, né, quando compara a última semana com as 4 anteriores, fechamos em 2,48 taxa de letalidade e razão de casos ativos por casos recuperados. Isso, inclusive, tem uma sinalização aqui que isso dá um pouco a sinalização do futuro, é que a gente teve na última semana uma condição melhor do que na penúltima, ou seja, a gente teve uma redução do número de casos ativos em relação aos casos recuperados, né? Quando a gente avalia a última semana em relação às 5 semanas anteriores, a gente não teve a pior semana, mas teve a segunda pior semana. A semana anterior, semana que fechou no dia 20 de março, foi a semana que a gente teve o maior número de casos ativos sobre casos recuperados das últimas 5. Então, isso é uma sinalização para a gente que, eventualmente, se eventualmente a gente continuar nessa sequência, provavelmente os outros parâmetros tendem a melhorar nas próximas semanas. E para finalizar e voltar a palavra ao governador, a decisão do Estado em relação ao mapa de distanciamento social controlado a partir da meia-noite de hoje. Governador. Eu queria então receber de volta a palavra do secretário Fabrício Marques, que apresentou aqui o plano de distanciamento social controlado. Como os alagoanos puderam observar, mesmo com todo o esforço feito, com redução de casos ativos sobre casos recuperados, com uma leve redução na taxa de ocupação, nós ainda tivemos a semana com o maior número de mortes das últimas 5 semanas. Então, o Estado
tomou a decisão de manter toda Alagoas na área vermelha, prorrogando por mais 14 dias as medidas vigentes. Mas eu queria dizer a todas as pessoas que nos ouvem, né, secretário Fábio, secretário Alexandre Aires, que nós estamos sentindo de maneira geral uma estabilização do crescimento no estado. As pessoas precisam continuar colaborando. Nós vamos ter um momento delicado ao longo dos próximos dias, que é a Semana Santa, um período que historicamente as pessoas aproveitam para reunir as famílias, para viajar. Nesse ano é muito importante que, se as pessoas puderem, não façam isso, não se aglomerem, não reúnam grupos grandes, porque certamente isso ajuda a propagar o vírus, enquanto a gente agiliza a vacinação. Quem tem acompanhado ao longo dos últimos dias tem visto que a vacinação está avançando em Alagoas, está avançando também no Brasil. Nos próximos dias nós já vamos ampliar a distribuição ainda mais. Já estamos a receber vacinas para vacinar pessoas com 65, com 64 e com 63 anos, já sinalizado pelo Instituto Butantan e pelo Ministério da Saúde para o governo do estado. Assim que o governo receber, nós vamos distribuir essas vacinas para todos os municípios alagoanos e temos previsão para fazê-lo no curtíssimo prazo, né, secretário Alexandre Aires? Então, é fundamental que o cidadão perceba que nós, daqui a alguns dias, vamos vacinar as pessoas com 62, 61 e com 60 e chegarmos ao grupo mais importante de ser vacinado nessa pandemia, o grupo prioritário, que são exatamente as pessoas com mais de 60 anos, aquelas que mais sofrem casos graves da doença, mais se hospitalizam e mais são levadas à morte pelo coronavírus. De maneira que esse período é importante, o mês de abril será decisivo. Depois da Semana Santa, diferentemente do outro decreto anterior, nós vamos fazer uma outra reunião aqui para avaliar, tomar decisões novas com relação a alguns segmentos específicos. Nós tivemos algumas opiniões nesse momento que permitiriam algumas flexibilizações, mas como hoje já é terça-feira, amanhã já é quarta, o dia do novo decreto, depois quinta e sexta e vem o final de semana, a gente preferiu levar até o domingo de Páscoa as mesmas medidas, enquanto no início da semana que vem, na segunda-feira ou na terça, a gente vai rever os números, observar para a gente tentar tomar uma outra decisão. É muito importante que o cidadão compreenda que o mês de abril possivelmente será o mês em que o Brasil vai, ao mesmo tempo, enfrentar a pandemia ainda de maneira dura, mas vai começar a perceber a evolução da vacinação, os efeitos da vacinação num percentual maior de pessoas. Por isso eu queria dizer que nós vamos manter o estado na área vermelha, mas estaremos preparados para discutir o decreto já no pós-Semana Santa, pedindo ao cidadão de maneira geral, não aglomere nesse período. Vários estados do Brasil decretaram feriadão, anteciparam feriado, tomaram essas medidas. A gente não quis fazer isso. Eu não quero passar a ideia de que nós vamos viver feriadão. Ao contrário, a ideia é que nós tenhamos assim a responsabilidade de levar a nossa vida nesses dias próximos até o domingo de Páscoa, fazendo aquilo que a gente precisa fazer, seguindo, obviamente, o que diz o decreto, usando máscara, mantendo o distanciamento social e evitando qualquer tipo de aglomeração nesse período. Então essa é a mensagem de hoje e eu queria passar a palavra ao secretário Alexandre Aires para mais algumas informações. Boa noite, boa tarde ainda, governador Renan Filho, secretários, presidente Hugo Vanderlei. Eu queria iniciar falando um pouco sobre a abertura do hospital de campanha hoje, governador. Mais um ato muito importante do governo de Alagoas, que não esperou um momento mais tenso ou de colapso da rede, demonstrando mais uma vez a capacidade de ampliação e de articulação do governo. Hoje nós entregamos para a sociedade a reabertura do hospital de campanha Celso Tavares, com 150 leitos, sendo 142 leitos clínicos e 8 leitos de estabilização,
com 500 profissionais contratados, com uma usina de geração de oxigênio própria. A população tem acompanhado a dificuldade por que passa o Brasil no que diz respeito ao abastecimento de oxigênio, e aqui em Alagoas, de maneira prudente e organizada, nós estruturamos essa usina de oxigênio para fornecimento na nossa rede, no hospital de campanha. Então, com a chegada do hospital de campanha hoje, a inclusão dele no nosso mapa de regulação, nós passamos a ter um percentual de ocupação de leitos de 60%. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores números do Brasil nesse momento de dificuldade por que passam todos os estados. No que diz respeito às UTIs, os nossos números continuam ainda muito altos. A gente tem procurado maneiras e possibilidades de ampliar esses leitos de UTI. Já estamos com 368 leitos em funcionamento. Para que a população tenha uma ideia, o ano passado nós atingimos o ápice em 29 de junho de 2020 com 252 leitos disponíveis. Já estamos agora com 368, mas nada disso será suficiente se a população não continuar fazendo a sua parte. Como bem dito pelo secretário Fabrício e pelo governador Renan Filho, a gente já sente uma diminuição no número de casos, e isso é decorrente do cumprimento das regras de distanciamento social, e nós já passamos a sentir levemente o efeito das vacinações realizadas a partir de 18 de janeiro desse ano. Mas estamos ainda no início desse desafio, e a gente precisa da colaboração do cidadão alagoano. Então, eu queria finalizar as minhas palavras dizendo que nós estamos hoje, governador, pelo terceiro dia consecutivo com uma redução no número de casos comparativamente com a semana passada, mas isso ainda não se reflete na nossa ocupação hospitalar. O que é que isso quer dizer para a população que está assistindo a gente? Se não tivermos uma colaboração mais acentuada, principalmente nesse período agora de Semana Santa, nós sofreremos os reflexos nos próximos 7 a 14 dias. E aí ficaremos nesse efeito sanfona, sem uma condição de avançarmos para um retorno à nossa normalidade. Então dá para entender e para perceber, a pandemia não é mais uma novidade para ninguém, a gente já está 1 ano nesse enfrentamento, e dá para a população perceber o seu papel de importância nesse desafio. O governo tem feito a sua parte, a gente tem trabalhado duramente de domingo a domingo, mas precisamos da colaboração do cidadão. Então, quem ainda insiste em se aglomerar ou insiste em não usar máscara, chegou o momento de você dar a sua parcela de contribuição para que a gente possa superar esse momento. Muito bem, queria agradecer as palavras do secretário Alexandre Aires e dizer aqui que nós estamos acompanhados do presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito Hugo Vanderlei, e ao longo dos últimos dias nós fizemos grandes discussões a respeito de vacina aqui em Alagoas, na distribuição para os municípios e na agilização da vacinação da população por meio das cidades. A Associação dos Municípios tem sido muito parceira, e eu queria dizer a todo o povo de Alagoas que a partir de agora a Secretaria de Saúde, o Governo de Alagoas e a própria Associação dos Municípios vai disponibilizar ao cidadão para que ele possa verificar como está o andamento da vacinação em cada cidade, qual o percentual de cobertura, quantas pessoas já foram vacinadas, como está a quantidade de vacinas já realizadas vis-à-vis as vacinas recebidas. É importante dizer que circularam notícias aí que não condizem com a realidade, porque o estado de Alagoas recebeu uma quantidade de vacinas, mas essa quantidade de vacina não pode ser totalmente administrada, porque as pessoas precisam tomar a segunda dose. E a gente tem que guardar a segunda dose para vacinar o cidadão. Mas como maneira de transparência, que é a regra básica que nós temos seguido desde o início dessa pandemia, nós vamos apresentar quantidade de primeira dose, quantidade de segunda dose, percentual da população de cada cidade vacinada. E como o presidente da AMA tem acompanhado isso detalhadamente, tem feito um trabalho também como prefeito da sua cidade, eu queria passar para ele, para que ele pudesse relatar a importância dessas reuniões, como os municípios têm agido, para que a gente intensifique a vacinação em Alagoas. Presidente Hugo. Boa tarde a todos, senhores secretários, governador Renan Filho. Nós temos feito um trabalho estreito junto com a Secretaria Estadual de Saúde e do acompanhamento da vacinação em todos os municípios.
Já realizamos um levantamento município por município, quais são as principais dificuldades, a estruturação das casas de vacina, capacitação de mais equipes para ampliar a vacinação. Os municípios avançam para vacinar em tempo integral, inclusive feriados, fins de semana. E nas últimas 3 semanas, desde quando iniciamos essa agenda semanal de avaliação dos dados, a Alagoas avançou bastante. Inclusive hoje a Alagoas já se encontra na 4ª colocação, governador, do país, entre os estados que mais aplicaram as doses que receberam. Vamos continuar avançando. O estado tem sido muito parceiro dos municípios, inclusive o governador já se colocou à disposição para fazer investimentos também na estruturação das equipes de vacina nos municípios, e nós vamos continuar dialogando, trabalhando juntos e nos preparar para que tão logo se aumente o fluxo de vacina, os municípios também já estejam preparados para fazer a armazenagem e aplicar a vacina no tempo mais rápido possível, pois a vacinação é o caminho para que a gente possa novamente viver um novo normal, voltar à normalidade e diminuir o número da ocupação de leitos no estado de Alagoas. Alagoas chega nesse momento de pico de colapso em todo o país, numa situação um pouco mais confortável do que os outros. Graças a esse trabalho do governo do estado, da Secretaria de Saúde estadual, nós não chegamos ao colapso no número de leitos, mas é importante que nós fiquemos atentos e fazemos esse apelo que foi feito aqui pelo governador, que durante esse feriado evitem aglomerações, para que a gente possa continuar estabilizando, vacinando as pessoas e o quanto antes a gente possa fazer a reabertura do comércio e das atividades que estão paralisadas. Eu queria agradecer as palavras do presidente Hugo Vanderlei, dizer que realmente tem sido a missão principal do Estado nesse momento avançar com vacinação para que nós busquemos o quanto antes a imunização da nossa gente e, por consequência, consigamos reduzir a ocupação de leitos em hospitais, reduzir as mortes para construir o caminho para voltar o quanto antes à vida mais próxima do normal possível, né? Eu digo isso com a satisfação de observar, Alexandre, que Alagoas é hoje o 4º estado, secretário Fábio, que mais aplica as vacinas que recebeu no Brasil. Mas o nosso desafio é ser o primeiro. A gente pode ter certeza, quem nos assiste, que nós não estamos satisfeitos, né, presidente Hugo, em sermos o 4º. Nós vamos trabalhar para ser o primeiro, porque essa é a meta sempre de Alagoas. Como nos últimos dias fomos o único estado aí a não colapsar a rede hospitalar, a ter leito de UTI para oferecer para todas as pessoas, a ampliação da nossa rede foi fundamental, a construção de novos hospitais, como o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, o Hospital da Mata, o Hospital Regional do Norte, as unidades de pronto atendimento que foram entregues, as 4 de Maceió, agora estamos construindo mais 2 e vamos começar a terceira. As unidades de pronto atendimento também do interior, a parceria com os hospitais privados, filantrópicos e municipais, isso tudo reunidamente, né, secretário, faz com que nós tenhamos hoje 1.336 leitos à disposição exclusiva da Covid-19. A Covid-19 sozinha hospitaliza mais em Alagoas do que todas as outras doenças juntas. Isso é também muito representativo e muito significativo. Por isso eu queria dizer a todos vocês que nós vamos manter o estado na área vermelha, todo o decreto será mantido, nós vamos revê-lo, reobservá-lo, revisitá-lo, observar os novos números logo depois da Semana Santa, mas haverá apenas uma alteração, que a sexta-feira da Paixão será incluída para fechamento de praias, a exemplo do final de semana. A sexta, feriado, terá o mesmo tratamento de final de semana. Essa é a única diferença desse decreto para o decreto anterior, e na próxima semana nós voltamos para conversar novamente, tá bom? Então era isso, e queria ficar à disposição para as perguntas da imprensa. Boa tarde,
Boa tarde, governador. Boa tarde, governador e colegas de imprensa. Vamos começar as perguntas aqui com a TV Pajuçara, com o jornalista Neto Mota. Governador, boa tarde para todo mundo. O senhor falou hoje na coletiva que tem discutido, que chegou a se reunir com alguns setores sobre a possibilidade de flexibilização. A gente quer saber se a Abrazel esteve nessa reunião, já que ela divulgou recentemente um ofício onde pedia ao governo a possibilidade de uma reabertura dos restaurantes para almoço. E aí a gente queria saber se o senhor já analisou. A Abrazel conversou com o secretário Rafael Brito, com o secretário Jorge Santoro, com o secretário Fábio Farias, e o governo teve reunidos com eles, sim. Nós tivemos divergências a respeito da abertura de restaurantes nesse momento. A Secretaria de Saúde não foi favorável nessa hora e alguns outros representantes também não. O secretário Rafael Brito fez algumas ponderações, o George também do ponto de vista econômico, e o governo tomou a decisão de manter assim até o domingo de Páscoa e logo depois a gente rever essa decisão, e esse foi um principal ponto que a gente discutiu. E eu queria aproveitar para dizer que hoje é terça, amanhã é quarta-feira, depois é quinta e a sexta é feriado. De maneira que o sábado e domingo os restaurantes estão fechados pelo decreto, né? Então muda muito pouco se a gente deixar para rever logo após o feriado, porque o feriado de Semana Santa, ele é um período complexo em que historicamente as pessoas têm o costume de se aglomerar, mesmo que seja familiarmente, ou que seja nas igrejas, e isso... levando isso em consideração, o Estado resolveu postergar um pouquinho mais essa decisão. Sobre o toque de recolher no interior do Estado e aqui na capital, o que foi que vocês observaram, a avaliação de vocês em relação à fiscalização, à força-tarefa? Houve um altíssimo índice de cumprimento. E na avaliação da saúde, na avaliação da Secretaria de Planejamento, é que a restrição de horário ela foi muito importante. Inclusive, esse mês nós vamos ter uma forte redução de violência, justamente pela redução de fluxo das pessoas nas ruas, no momento em que mais ocorrem crimes, e também pela redução de álcool, de bebida alcoólica. Então essa reunião de coisas está influenciando vários números no estado e está ajudando também a conter a propagação do coronavírus. A restrição de horário tem sido importante para ajudar nesse momento, sem dúvida alguma. Vale dizer também que Alagoas é o estado que tem menos tempo de restrição de horário. Tem muitos estados que estão há 2, 3 meses. Eu acho que a gente vai precisar de muito menos tempo do que isso para reverter a curva de crescimento da Covid-19 no estado. Dando continuidade, governador, próxima pergunta da TV Contra Verde com o jornalista Arão José. Boa tarde a todos. Governador, o atual ministro da Saúde, quando ele assumiu, ele falou a questão da vacinação, que pretendia aumentar para 1 milhão de vacinações por dia. Só que, ao contrário do que ele fala, as empresas fornecedoras de vacina vêm diminuindo, alterando o cronograma de entrega dessas vacinas. De que forma isso implica no Estado a não entrega dessas vacinas? E a outra pergunta seria, existe um movimento nacional, os próprios secretários de Segurança Pública pedindo para que os agentes de segurança pública, os policiais, sejam vacinados, por entender que eles fazem parte de um grupo aí que está à frente da luta. De que forma o governo vê essa possibilidade? Primeiro eu queria dizer que eu torço para que o Ministério realmente amplie a quantidade de vacinas a ser distribuídas no Brasil. Eles têm tido dificuldade. Mas queria, para ser muito justo, porque quando é hora de crítica eu tenho feito crítica, dizer que o novo ministro da Saúde, ele procurou encontrar algumas soluções novas. Digo uma, por exemplo, fazer hoje à tarde uma videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos para propor aos Estados Unidos o seguinte: já que sobra vacina nos Estados Unidos, manda uma parte da que está sobrando aí e receba adiante a que o Brasil vai receber. Essa é uma ideia inteligente. Essa relação internacional, o fortalecimento da diplomacia brasileira, agora com a saída do ministro Ernesto, eu acho que é uma boa oportunidade para o Brasil ir para a vanguarda da negociação internacional de vacinas. E queria dizer que o ministro fez um gesto importante, a meu ver, na tarde de hoje. Mas ontem o Butantan entregou 6 milhões de doses ao Ministério da Saúde, que nós já estamos na expectativa de receber hoje essas vacinas, ou no máximo durante a madrugada
de hoje para amanhã, para que a gente, assim que as recebamos aqui, distribuamos aos municípios e possamos facilitar a vacinação das pessoas com 65, 64 e 63, já seguindo na direção de chegar até o final do público-alvo inicial principal, que são as pessoas com mais de 60 anos. Com relação aos policiais, fizemos um movimento nacional, os governadores do Nordeste brasileiro, dizendo que concordamos com a ideia de incluir os policiais militares num grupo prioritário. Isso precisa da anuência do Ministério da Saúde. Por isso escrevemos uma carta, nós governadores do Nordeste, subscrita por todos, para incluir os policiais militares, destinando um percentual de vacinas e garantindo, dos mais velhos para os mais jovens, a imunização dos policiais também no grupo prioritário. Por que é importante? Porque, diferentemente de outras atividades que as pessoas podem fazer de maneira remota, não vão às ruas, são os policiais aqueles que no dia a dia têm que ir à rua para cumprir a sua atividade, a sua missão. Então, essa tarefa, e a partir de agora que o Estado já vacinou uma quantidade de pessoas, a meu ver, merece ser tornada prioritária para que a gente vacine as forças de segurança. Continuando, governador, próxima pergunta da TV Alagoana, o jornalista Carlos Robert. Boa tarde, governador, secretários, colegas da imprensa. Governador, mais uma vez a TV Alagoana está ao vivo. E mais uma vez, centenas de comentários contra e a favor ao decreto. É mais uma edição do decreto. A pergunta tem mais até um caráter pessoal. O que passa na cabeça de um governador no momento em que ele vai assinar um decreto que terá uma interferência direta na vida de milhares de pessoas? Pesa mais o critério técnico, o critério político ou o critério pessoal? Olha, na verdade, Robert, a gente está vivendo um momento de muita divisão. A sociedade está muito dividida, mas nós precisamos fazer o que recomenda a ciência, a medicina, para dar oportunidade ao cidadão que adoece de ter a sua vida salva. Isso não é simples, não é fácil, mas aqui em Alagoas a gente tem buscado sempre o equilíbrio, sempre a transparência e tomar as decisões de maneira coerentes, para que a gente, no curto espaço de tempo, consiga retornar para um ambiente de normalidade. Então eu digo que certamente carrego o peso das decisões, mas tenha certeza que eu tenho a consciência tranquila de estar em nome do alagoano, tentando fazer aquilo que for possível e o que for necessário para que a gente salve o maior número de vidas alagoanas. E olha que isso tem dado resultado, porque o estado de Alagoas é o terceiro estado do Brasil onde menos pessoas morreram para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso é significativo, significa que a gente está vencendo essa batalha dentro das possibilidades existentes. Uma pergunta, como é que está a possibilidade de compra de vacinas pelo Estado de Alagoas? O Estado vai fazer esse investimento? E também sobre a população da educação, há previsão de começar a vacinar os profissionais da educação, governador? Também os profissionais da educação entraram na mesma leva que os policiais militares, porque os estados se preparam para, logo após a vacinação do grupo prioritário, que são as pessoas com mais de 60 anos, garantir as condições para a vacina aos profissionais de educação, de maneira que a gente tenha condição de voltar com as aulas presenciais. Dito isso, qual foi a sua outra pergunta? Essa? O Estado vai comprar vacinas e agora, logo depois dessa transmissão, eu vou aqui para um despacho com o secretário Alexandre Aires, onde nós vamos finalizar a assinatura do contrato com a Sputnik e agora aguardar a entrega deles ao estado de Alagoas e aos estados do Nordeste brasileiro que adquiriram, cada um individualmente. A aquisição foi do estado de Alagoas. Eu queria aproveitar para agradecer a Assembleia Legislativa que por ampla maioria, se não unanimidade, acho que foi até unanimidade, né, Fábio? A votação, não me recordo, mas por ampla maioria ou unanimidade, autorizou o Estado a fazer a aquisição de vacinas, que é a principal arma no combate ao coronavírus. Sem mais perguntas, governador. Eu queria finalizar essa transmissão agradecendo a todos que participaram e dizendo ao cidadão que nós vamos seguir firmes. Hoje entregamos o hospital de campanha, amanhã teremos outra agenda da saúde, onde vamos entregar o transporte para todos os profissionais da saúde. O Estado vai
transportar os profissionais de saúde em um sistema próprio para reduzir a quantidade de profissionais de saúde dentro dos ônibus, para levar mais segurança para a população de maneira geral e para os próprios profissionais de saúde, e vamos seguir nessa toada de oferecer mais leitos, oferecer tratamento, solicitar à população a colaboração, vacinar as pessoas para que a gente vença essa batalha contra o coronavírus, tá bom? Um grande abraço e boa tarde a todos.